Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um debate do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. E para essa sessão nós vamos chamar as cineastas e cineastas que estão aqui para debater conosco. Começando com o Batalá, de Sebastian Wiedemann, Preces Precipitadas de um Lugar que Não Existe Mais, Mike Dutra e do Rafael Luan, Brooklyn, do coletivo Cine Leblon, aqui representado pelo Nixon Dias, Ditadura Roxa, do Matheus Moura, e Blackout, da Rossandra Leone. Queridas, queridos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Nós estamos muito felizes, em recebê-los hoje aqui, nesse debate. E acho que num primeiro momento, eu vou dividir o debate em dois momentos, né? Um primeiro no qual vocês vão falar de aspectos da produção, de coisas que vocês gostariam que morassem na gente, com relação aos filmes. Esses filmes, eles fazem parte de um conjunto muito encadeado, que traz questões sobre performance, futurismos, utopias, distopias, para pensar tempos e espaços muito distintos, e até, inclusive, em suspenso. E aí, nesse sentido, eu queria que a gente começasse um pouco pela ordem de exibição. Vocês falam um pouco dos filmes de vocês, e num segundo momento a gente chama todo mundo de volta para essa roda, para dizerem as palavras finais que vocês gostariam de trazer, de contribuição. Vou dando meus palpites, a gente vai costurando, um pouco nessa roda, e acho que assim tem funcionado. E agradecer mais uma vez, estamos muito felizes que vocês estejam conosco. Acho que a gente começa com o Batalá Filme, acho que com o Sebastian, pode ser? Pode ser, sem problema. Bom, esse filme, eu sinto que ele é um filme oferenda, no entanto, não é uma oferenda planejada, digamos, é um filme que surgiu bem por acaso, surgiu a oportunidade, de viajar para a Nigéria, para Ilifé, justamente porque me convidaram para a coroação de um Obá, que é amigo meu. E, bom, diante desse convite, não dava para recusar, e, enfim, na minha condição de cineasta, levei, a minha câmera de Super 8, gravador, e despretensiosamente, as coisas começaram a surgir, Eu acho que é importante destacar que o primeiro que surgiu foi mesmo a gravação do som, que digamos são as percussões e os cantos sagrados, do templo de Obatalá, ali em Ilifé. E foi depois, de estar num certo convívio, de estar presenciando e, digamos, estar convivendo ali com o pessoal do templo, que surgiu, a certa disposição de como seria possível, enfim, fazer uma filmagem, mas como eu digo, fiz sem aspiração de que isso virasse um filme, de algum modo tudo isso aconteceu justo faz 2 anos, e foi só mais ou menos em abril, maio do ano passado, que eu, depois de ter mandado fazer a revelação do filme e tudo mais, digamos, eu falei, bom, pode ser que surja, aqui, um filme interessante. Também foi muito forte, porque nessa experiência de estar lá na Nigéria, eu tive a sorte de visitar o Bosque Sagrado de Oxum, no entanto, que eu não consegui filmar, porque, enfim, estava mais ali mesmo na experiência, mas eu tinha feito algumas gravações, algumas filmagens no sul de Minas, vamos dizer, em algumas cachoeiras, em alguns rios. Então, de algum modo, embora esteja, vamos dizer, devoto à figura de Obatalá, está ali, digamos, presente também, no meu sentir, essa força de Oxum, a partir dessas imagens que eu tinha feito no Brasil. Então, enfim, só para dar um contorno a mais do filme, digamos, eu sinto que é isso, um filme oferenda, um filme muito feito desde o afeto, digamos,
uma espécie também de presente para esse amigo que é o Baudelaire, e que, de algum modo, né, no trânsito do filme por festivais, o que me parece importante de sublinhar é que parece um filme, assim, né, nessa relação transatlântica, né, parece um filme que apela a uma ancestralidade. No entanto, essa é a contemporaneidade do outro lado do Atlântico, né? Então, eu acho que isso sempre é algo interessante, né? Porque em alguns momentos, até de fato, em algum momento num festival na Europa, me falaram, nossa, mas isso aí é material de arquivo. Não, eu falei, não, o filme aí faz 6 meses, né? Então, e também em outros contextos no Brasil, tinha uma questão muito evocativa, né, de uma certa ancestralidade, e, no entanto, é esse o contemporâneo, né, digamos, acho que funcionava bastante bem, até pela, digamos, a questão ritualística deles pintarem o corpo de branco, né, digamos, trabalhar em preto e branco, né, o filme, mas é isso, eu tava com uma câmera de Super 8, mas do lado tinha um monte de galera com celular, né, então, digo, né, na hora da peregrinação, da coroação, né, então, enfim, eu só queria destacar essa espécie de paradoxo, né, de que de um lado do Atlântico é a contemporaneidade, e do outro tem um apelo de ancestralidade. E, enfim, um pouco isso, e depois, sei lá, a gente pode conversar mais. A gente pode conversar, eu fiquei pensando muito, né, acho que a primeira vez que eu vi seu filme foi nos aspectos de como ele funciona como uma grande instalação. Ele funcionaria muito como uma instalação, né? E é interessante porque você chama atenção para esses aspectos da ancestralidade, mas é justamente também a contemporaneidade que eu acho que faz com que haja justamente essa costura e esse diálogo com esses filmes que estão nessa sessão, né? Ele é um filme profundamente contemporâneo, né? E dialoga muito com a questão do tempo e dos tempos, né? E aí, nesse sentido, Sebastião, eu vou chamar para essa conversa, né? Te agradeço, a gente daqui a pouco volta com todo mundo, mas eu vou chamar para essa conversa Mike e Rafael para falar do Preces Precipitadas de um Lugar que Não Existe Mais, justamente para pensar, né, de como que essa narrativa ela se dá, né, nesse extratempo, nesse fora do tempo. Eu queria que vocês falassem um pouco da produção de vocês, que também me impressionou muito, e agradecer. O Prestes tem o roteiro do Rafael, né? Ele me convidou para estar na direção. Eu geralmente trabalho com som, ia trabalhar com som, mas ele me convidou para fazer a direção com ele, que já tinha dirigido outros filmes também. E aí ele foi feito num contexto de escola, né? Que o Rafael está na 5ª turma da Vila das Artes, que é uma escola de audiovisual daqui de Fortaleza, que eu fiz parte da turma anterior. E aí eu achei o roteiro muito foda, então decidi estar junto dele na direção. Eu acho que o Prestes fala da viagem no tempo através do relato. Essa história ela é contada muito naquelas telas pretas em que você ouve os personagens contando o tempo já passou e eles estão se articulando para resolver as coisas que eles têm que resolver ali. E ele está muito apoiado nessa ideia, né, dos tempos estarem cruzados. Aquele lugar é um entretempo. Ele é muito misterioso, assim, porque o filme também não se aprofunda muito em desenvolver o que é esse espaço. E eu acho que ele fala muito do tempo nesse lugar, assim, de um relato de uma viagem que a gente faz em vida, assim, muitas pessoas, tipo assim, esse personagem que está ali, ele vai que é uma missão violenta, e acho que essa passagem por esse tempo no corpo do homem negro, ela se faz presente em vários tempos, né? Eu acho que o filme é muito... Acho que o Rafael pode falar melhor porque ele escreveu o roteiro e embasou a história toda. Não. Obrigada, mãe. Eu tô super contemplado com a fala assim, do Mike. Foi um processo bem coletivo, assim, a produção do filme, e aí é um filme de escola, né? Mas apesar de ser um filme de escola, eu contava com uma equipe, assim, muito grande, e de muita gente dedicada, as pessoas foram muito dedicadas pro filme. E, enfim, eu acho que o
um ponto alto, assim, um ponto muito forte do filme, muito simbólico que eu acho do filme é sobre como a gente parte do banal, que é o personagem principal tá voltando de uma festa de reggae, né? E acaba viajando para um mundo fantástico, assim. Isso diz muito sobre a produção de histórias de ficção científica e de fantasia, que são poucas, assim, essas narrativas a partir da perspectiva de pessoas negras, né? E daí eu acho que tem vários elementos que o Mike já citou sobre o tempo, sobre a ideia de casa e de que o personagem que ele é o personagem do Breno, né? É um personagem que tá sempre querendo voltar para casa e acabou que o filme ele traz muitas contradições entre si, né? Traz muitas contradições dos próprios personagens na narrativa. E daí isso meio que reverberou um pouco na própria produção técnica mesmo do filme, assim. Eram muitas pessoas diversas, muita gente diferente, num filme de escola, né? E acabou que virou isso aí. O roteiro tinha uma certa complexidade, assim, de ter muitas locações e acabou demandando que a gente formasse uma equipe maior do que o que seria necessário para fazer um filme nesse contexto de escola, sem orçamento, tudo. Acho que o que o Rafa falou, né? Tipo, a gente sai de uma coisa assim, de uma ideia que ela é simples, mas ao mesmo tempo contém muita complexidade. Isso tá na produção, assim, tipo, no fazer, né? Apesar dos planos, a feitura do filme ser bem simples, ele exigiu muito da produção, de quem estava envolvido, porque, enfim, era o primeiro filme dessa turma, assim, o primeiro ateliê dessa turma, e a galera teve que desenrolar muito, assim, para resolver ele, sem ter um tipo, financiamento, pelo menos, assim, né, para fazer o filme existir. E o filme, ele usa, apesar de ele não ser experimental assim em si, enquanto gênero, ele usa muitas tecnologias assim estéticas que eu não Sim. havia usado assim em outras produções, não tinha participado de produções que tinha essa, essa esse uso. Efeitos especiais, enfim. Eu acho que o filme ele é interessante justamente porque vocês estão pontuando, né, a questão de ser um filme de escola, mas acho que ele chega onde ele se propõe, justamente faz com que a gente embarque, né, nesse roteiro complexo e compre a ideia. Eu acho que isso é interessante também, né, do que vocês estão apontando, né, e de muitas formas o filme ele acaba fazendo isso e dialogando também com outros campos maiores, como o próprio Rafael falou, que é assim, pessoas negras pensando ficção científica, né, pensando justamente essas narrativas que muito pouco às vezes são acionadas e são pensadas em termos de roteiro, realização e qual é a complexidade dessas questões. E aí eu acho que para pensar nesse sentido, né, depois a gente volta, né, para finalizar, eu vou chamar a Brooklyn, do coletivo Cine Leblon e do Nixon Dias, para o Nixon falar um pouco do que é justamente Brooklyn, né, que é esse lugar num lugar que a gente se reconhece e se reconhece muito, né, porque ele diz respeito a muitos Brasis, a muitas periferias, aos muitos lugares pelos onde os nossos corpos eles passam, mas também há muitas temporalidades, né, em termos de política mesmo. Eu queria ouvir você falando um pouco sobre o Brooklyn e como é que foi esse processo, Nixon. Obrigada. É nóis, gente. Salve todo mundo aí. Esse processo foi muito interessante do Brooklyn, sabe? Eu acredito muito na democratização do cinema negro periférico. E é isso, assim, tipo assim, o que a gente quer com o nosso trabalho e com o Brooklyn é levar esperança, sabe, às vezes também, para a galera da comunidade, entendeu? E o Brooklyn foi um processo muito, muito legal, muito, muito interessante, sabe? Porque tem uma rádio no filme, e aí essa rádio ela quer passar em uma informação, levar o acesso, né, para a galera da comunidade. Então isso eu vejo que é muito importante, entendeu? Porque todo o tempo estão tentando silenciar a gente, nós, povo preto, entendeu? Então, tipo assim, foi muito importante esse filme na minha vida. E, tipo assim, Brooklyn
foi sensacional fazer parte desse processo, assim, fico até meio assim, difícil buscando o que falar, porque fico muito nervoso mesmo, por conta que a gente não esperava, né, que o Brooklyn fosse chegar aonde chegou agora e tal, mas é isso, velho, muito, muito foda mesmo o trabalho da gente e tamo aí, tentando dar Acho que seguimento. uma coisa que me impressiona muito no Brooklyn, né? Me impressiona em praticamente todos os filmes dessa sessão, mas eu fiquei muito encantada. Foi com o roteiro, com a fotografia. Acho que a fotografia do Brooklyn é uma das coisas assim mais impressionantes e eu acho que dá exatamente a sensação de estar naquele lugar, né? Vivendo aquelas questões que são trazidas, né? E aí, nesse sentido, eu acho que também pensar a fotografia, pensar de muitas formas, né, como que efetivamente ela nos coloca justamente nesse processo das distopias e das utopias, né? Então, eu acho que é interessante. Eu acho que para a gente pensar aqui também, Nixon, a gente, né, na segunda rodada, se quiser, para a gente explorar. E aí acho que essa sessão, acho que ela está ela está toda, né, engajadinha, enfim. Ouvi o Matheus falando de ditadura roxa, porque acho que de muitas formas, né, os filmes eles dialogam também, né, Matheus? Muito obrigada. Ei, Ana, tudo bem? Eu que agradeço. Agradecer pela oportunidade de estar ao lado de vários outros filmes, enfim, que estão tendo essa relevância toda, que estão trazendo essas temáticas que são muito vibrantes, assim, acredito, para todos nós, mas também muito no corpo pessoal mesmo. Ditadura Roxa não foi diferente, assim, ele foi um filme que também teve essa importância para mim, assim, ele surgiu num contexto universitário, ele foi meu trabalho de conclusão de curso junto de outros 2 amigos, e ele veio num momento, assim, que eu enxerguei que eu estava formando e não estava me sentindo parte, assim, do que eu me propus antes de entrar na faculdade, assim, que era contar essas histórias, que era poder trazer o cinema, de certa forma, para um ambiente que foi sempre muito confortável para mim, que enfim, o meu bairro, as pessoas da minha família e tudo. Então, Ditadura Roxa foi um resgate, assim, de alguns pensamentos que eu tinha no início do curso e que talvez eu não tive oportunidade durante. Então, foi um processo de muita descoberta, assim, no próprio sentido da palavra, de experimentação mesmo, enfim, fazer um cinema em uma paisagem que sempre foi muito confortável aos meus olhos, né, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, que é um ambiente que naturalmente é segregado pela cidade, é um ambiente que foi muito mutilado por conta de diversas intervenções urbanísticas e paisagísticas, e que tem muito estigma de ser, entre aspas, a Cracolândia de Belo Horizonte, enfim. E eu sempre busquei a requalificação desse bairro, assim, de modo que, hoje em dia, eu acho que poder imprimir essas imagens dentro de um cinema, poder, de repente, pensar estruturas narrativas que reinventem esse estigma que é imposto sobre o bairro, talvez seja um desafio que eu tenha decidido abraçar, assim, e tenho me sentido muito realizado desde então. O Ditadura Roxa é uma distopia, né, de uma sociedade polarizada entre roxos e verdes, e a ideia foi, né, colocar um pouco da realidade que a gente vive no dia a dia, assim, de modo que a gente conseguisse vestir com essa fantasia, com esse realismo fantástico, com essas referências afrofuturistas, mas foi um filme muito bacana de fazer também, um filme que envolveu muita família, muita amizade, mas também envolveu uma equipe muito competente, assim, de pessoas de Belo Horizonte, que estão em ascensão na sua própria formação no cinema ou nas artes. Então é uma alegria muito grande estar representando essa equipe grande, essa equipe diversa aqui no festival. Obrigado de novo pelo espaço, pela oportunidade. Não, a gente que agradece. Uma das coisas que eu fico muito impressionada, assim, nessa sessão, de uma forma mais geral, né, mas no seu filme, né, numa forma mais específica,
E eu gosto muito disso, assim, acho que a construção das personagens, né, é uma das coisas mais interessantes, e também, seu filme é um filme, assim, é um filme de muito afeto, é um filme também muito afetado, no sentido também de ser um filme que discute citações com outras e outros cineastas, né, e com outras referências contemporâneas, e às vezes não de Belo Horizonte, né, de Minas, e também não, né, e eu acho que essa é uma das coisas mais, né, interessantes, como você conseguir um equilíbrio, uma costura nesse sentido, né, e aí acho que de muitas formas, né, assim, pensando essas equipes, né, que são do afeto, mas elas não estão por causa do afeto, é por conta da competência, da qualidade técnica que elas, né, trazem, e eu acho que isso é algo, né, é interessante vocês falando, é um filme de conclusão de curso, um filme de escola, né, despretensiosamente, gente, então é interessante como vocês constroem isso de uma forma muito assertiva, assim. E aí, nesse sentido, eu acho que eu chamo a Rossandra para falar de Blackout, e depois eu faço essa rodada final para vocês falarem um pouquinho mais e se despedirem. Te agradeço, Matheus, mais uma vez. Agradeço. Oi. Primeiramente, queria muito agradecer. Acho muito importante esse espaço para gente, assim. E Blackout, conforme estou ouvindo as pessoas falando, né, que foi conclusão de curso e tal, o meu também, eu escrevi Blackout em 2016, enquanto eu fazia um curso com o Clementino Júnior, assim, eu tinha recém conhecido o cinema negro, assim, né, e aí, desde sempre, já que Blackout é um filme que pensa jovens negros subvertendo o sistema, desde sempre eu tinha na minha cabeça a vontade de ser a partir da humanização, da nossa humanização, da gente usando a inteligência, não entrelaçando com todos os estereótipos que a gente já está cansado de saber, né? E, enfim, de realmente vir a partir do jovem. A gente chegou a filmar uma primeira versão, mas falou, não, vamos deixar guardadinho, que vai ter um momento muito certo para ele, assim. E 2019 foi esse momento, ainda bem, de juntar uma equipe majoritariamente de mulher negra. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, de Oswaldo Cruz. A grande parte da equipe também é da Baixada, é da Zona Oeste. E sendo jovens, então, tipo, para além de estar na frente da câmera, né? E de pensar esse futuro distópico, que é em 2048, mas não tão distópico assim, que no roteiro eu crio a estratégia de pensar diálogos e locações até, sets que a gente conhece muito bem no agora, assim, sabe? E não só em 2020, mas em 2019, 2018, e vai lá atrás, né? Então, das pessoas olharem e se verem, assim. Eu acho que essa estratégia de colocar no futuro é porque quando é no presente há uma negação, né? As pessoas pensam em negar aquilo. Não, isso... Quando não é no futuro, pensa que é muita ficção. Então, entrelaçar essa questão de ser no futuro. Mas com tudo que nos aproxima, para se pensar o maior, assim. Eu acho que Blackout é muito a partir de pensar estratégias e mecanismos de como a gente não só sobrevive, mas vive bem, né? E a partir de pensando da juventude, enfim, mais de nos nutrir e pensar em como comunidade, né? Porque também, como falaram em outros filmes, a gente não faz um filme sozinho, né? Também não é só a equipe, é juntando o morador, por exemplo, que abriu a casa pra gente filmar, sabe? Envolve todo um mecanismo, já que o financiamento é baixo, a gente pensar essas estratégias. E eu falo que é muito engraçado que a Luana, a protagonista, ela pensa estratégias para subverter o sistema em 2048, e a gente também aqui, né? Já que a gente não tem grana, como é que a gente vai fazer essa estratégia de fazer o filme e de se colocar na tela sem estereótipos, colocando como potência de fato? Então, acho que Blackout fala muito do agora, sabe? Com certeza. Com certeza. Acho que os filmes de vocês são muito
são muito atuais, né? E falam muito do agora, né? Eu, assim, no próprio processo de visionamento, acabei, né, pegando umas citações, e as citações dos filmes, né, e a forma como vocês constroem esse diálogo são profundamente políticas e contemporâneas, engajadas políticas e contemporâneas, né? E aí não queria perder isso de vista e agora chamar, né, Sebastian, Mike, Rafael, Nixon, Matheus para a roda, acho que para a gente ir encaminhando o debate para o final, né, pensando também um pouco do que vocês gostariam de deixar para o público que acabou de assistir o filme de vocês, né, e o que vocês gostariam de ressaltar, enfim, para a gente seguir pensando, né? O filme vai continuar reverberando e a gente não vai deixar de falar do filme aqui. Acho que a gente, não sei, começa pela ordem inversa, acho que a gente começa agora com Rossandra e termina com Sebastian, pode ser? Beleza. Pode, beleza. Eu acredito que o pensar Blackout e pensar 2048 é essa coisa que a gente falou, né? E que virou uma frase de toda a equipe do filme, assim, que 2048 é agora, começou. Era daqui a pouco, mas é agora. Então, pegar esse impulso que o filme assim, eu acho que é boa, assim. E, de novo, agradeço por estar nesse espaço, que é um espaço da gente se nutrir, de fato. Obrigada de verdade por isso. A gente que agradece. Matheus? Então, em nome de todo mundo, em nome dessa criação coletiva que foi Ditadura Roxa, assim, eu acho que é falar que essa roda de conversa, que essas pessoas presentes aqui representam a potência e a força do cinema negro que está sendo produzido no Brasil, assim, e que, enfim, que a gente possa, de fato, ilustrar um pouco desse movimento que está cada vez sendo mais potente, mais presente, e que está criticando uma cadeira que deveria ser nossa há muito tempo, assim, e que agora não vai mais deixar de ser ocupada. Então, é isso, parabenizar todo mundo também pelos filmes. Os que eu assisti já achei incríveis e que é muitos ainda, tô doido pro festival chegar logo e, enfim, também deixar aberto, tanto eu quanto a equipe, de modo geral, do Ditadura Roxa, estamos bem abertos, assim, para dialogar sobre o filme, sobre outras questões, assim. Está muito empolgado de estar tendo essa abertura, esse contato maior com o cinema que está sendo produzido e é isso, gente. Obrigado de novo. A gente que agradece. Agora, Nixon. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, sabe? Representar o coletivo Cine Leblon, aqui de BH. E é bem nessa pegada mesmo aí. É bom saber que tem gente com a mesma intuição que a gente, sabe? Assim, os filmes são bem parecidos pelo que eu tô vendo. E são os corpos que se levantam, né? Aí, e é isso, assim. Sobre isso, gente. Queria agradecer mesmo. Muito obrigado mesmo. Satisfação total. A gente agradece. Rafael e Mike. Agradecer a curadoria do festival. Dizer que estou muito feliz de poder estar com o filme na mostra. Eu acho que um dos festivais mais importantes para a gente entender que existe um movimento que não é de agora, mas que agora que ele começa a ser mais visualizado, disseminado, e que é muito massa fazer parte disso com esse filme. Espero que as pessoas curtam o filme. Espero mais ouvir das pessoas o que elas estão sentindo dele. Não sei o que falar. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Antes de passar a palavra para o Rafa, assim, quem assistiu o filme, né, procure os coletivos, realizadores, diretores, né, deem feedback, porque é muito importante também esse processo de recepção, né? Inclusive nesse momento em suspenso que a gente não está na porta do Odeon se abraçando, então, assim, a gente está se abraçando aqui, né? Mas eu acho que é importantíssimo
E aí, Rafa, acho que a gente passa a palavra para você e depois para o Sebastião. Pois é, eu acho muito massa que o filme, assim, é a estreia dele no festival, em uma mostra, assim, internacional, né? E é muito conveniente que seja nessa mostra com esse tema, porque o filme, a gente tem muitas referências dos Ozzy no filme. Enfim, espero que as pessoas vejam e gostem do filme e dêem o feedback. Sebastião? Bom, escutando um pouco os colegas, eu fico muito com a sensação de, enfim, lastimosamente não vi o trabalho dos colegas, mas eu fico pensando, né, nessa questão da distopia, como você falou, Ana, Paula, né, a questão do tempo, e eu acho que talvez o que a gente tenta é dizer, ainda há tempo, né, porque, digamos, parecesse, né, que ou o tempo se esgotou, ou está acabando, ou não é possível, né, e eu acho que talvez desde uma evocação um pouco mais espiritual, como é no meu caso, ou de umas posturas mais futuristas, distópicas, é tipo relembrar que há tempo sim, né? Que há tempo sim e que há uma insistência de continuar insistindo, né? Resistindo, né? Nesse tempo. Então, enfim, eu só queria talvez deixar essa mensagem de que há tempo sim, né? E há pessoas que querem ocupar esse tempo e obrigado enfim, por ter aberto essa possibilidade para o filme circular nessa boa companhia. A gente que agradece. Acho que a gente fica aí exatamente com as suas palavras, Sebastião. Há tempo, sim. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até breve. Até. Obrigado, até. Obrigado. Até.